Muito bem. Nessa aula, vamos continuar o estudo do título Obrigação Tributária, título 2º, livro 2º do CTN, naquele aspecto que diz respeito à solidariedade tributária. Nós vimos, na aula passada, que o artigo 124 traz as duas possibilidades de solidariedade, solidariedade de fato, onde há interesse comum entre os solidários, e a solidariedade legal, onde independe do interesse comum, basta haver uma previsão em lei. E vimos que não há, no direito tributário, a solidariedade não comporta benefício de ordem. Mas agora, nós vamos estudar um artigo importantíssimo, que é o artigo 125, que traz os efeitos da solidariedade. Muito cuidado, que esse é um dispositivo que traz aquela perigosa e traiçoeira expressão, salvo disposição de lei em contrário. Então vamos lá. Vamos para o artigo 125. Salvo disposição de lei em contrário, salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. Salvo disposição de lei em contrário. Inciso 1º. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Salvo disposição de lei em contrário. Eu vou pedir uma ajuda do Vitor. Vitor, vai adiantando para mim, que eu quero uma figura. Isso, depois eu vou ficar pedindo... Aí, é ótimo, está aí. Depois eu vou pedir para voltar, então vou precisar da ajuda do Vitor aí nesse esqueminha da solidariedade. Então, voltando para mim, como é que funciona isso? O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Vamos imaginar agora, olhando a figura, que há um imóvel, um IPTU incidente no valor de R$ 900 e são 3 coproprietários, 3 amigos compraram um imóvel e para montar um negócio qualquer e são coproprietários. Portanto, os 3 são solidariamente obrigados ao pagamento do IPTU de R$ 900. Um deles raciocinou assim, bom, se nós somos 3 e a dívida é de 900, eu devo 300. Se questionou e achou que era assim e pagou os 300. Ora, antes dele pagar os 300, quanto que a Fazenda Pública poderia cobrar de todos eles? 900. E agora? 600. Ou seja, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveitou os demais, ao Borbinha e ao Barbudo. Ou seja, a Fazenda Pública poderia cobrar de todos R$ 900 e agora, em função do pagamento que um fez, vai poder cobrar apenas 600 de todos, inclusive do que pagou os 300. Mas esse é o detalhe, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita a todos os demais. Ok? Grande detalhe com relação aos efeitos da solidariedade do artigo 125 do Código Tributário Nacional. Inclusive, se um deles pagar tudo, morreu o assunto. Ah, mas e os outros não podem fazer nada? Podem, até no direito privado, mover uma ação, o que pagou pode mover uma ação de regresso contra os outros, mas isso no direito privado, para o direito tributário é irrelevante. Um pagou, maravilha. Voltando a imagem para mim, eu vou pedir para o Vitor voltar para o artigo 125, inciso 2º agora, Vitor, lá para nós. Ótimo, obrigado. Vamos ver um outro detalhe muito importante com relação aos efeitos da solidariedade, sempre cuidando da expressão salvo disposição de lei em contrário do caput do artigo. Vamos lá, artigo 125, inciso 2º. A isenção ou remissão do crédito exonera todos os obrigados. Maravilha. Foi dada uma isenção ou perdão do crédito, que é a remissão. Maravilha, todo mundo está perdoado. Salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Subsistindo a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Esse é um detalhe importante. Pelo saldo. Sublinhem. Pelo saldo. Pelo saldo. Vitor, volta lá para nós. Vamos dar... Adianta, por favor, é isso aí. Ótimo. Pode ir mais além? Ótimo. Olha só. Vamos imaginar que tenha sido dada uma isenção em caráter pessoal só para o Borbinha. Borbinha é funcionário municipal e aí
A lei municipal dá uma isenção para funcionário municipal. Maravilha, em caráter pessoal. Só ele é funcionário municipal, então ele vai sair da relação obrigacional tributária. O que acontece nesse momento? Pega-se o valor da dívida de R$ 900, divide-se pelo número de solidários. Cuidado que não significa que cada um deva 300, já sabemos disso. A Fazenda Pública pode cobrar 900 de quaisquer deles. Mas, nesse caso, divide-se pelo número de solidários, daria R$ 300 para cada um, independente da participação que cada um tenha na sociedade, na copropriedade. E é retirada a parte relativa a um deles, ou seja, aquele que ganhou a isenção em caráter pessoal. Portanto, nesse meu exemplo prático, os outros dois, no caso de isenção em caráter pessoal para um deles, os outros continuam solidários pelo saldo de 600. Retira-se a parte teórica, eu digo teórica porque nós sabemos que não quer dizer que cada um deva 300, mas nesse momento divide-se pelo número de solidários, independente da participação de cada um, para que possa ser retirada a parte daquele que ganhou isenção em caráter pessoal, e aí sim, os outros dois passam a responder solidariamente pelo saldo. Vamos imaginar que fossem dois proprietários e um ganha isenção em caráter pessoal, o outro responderá pela metade. Certo? Muito bem. Voltando para mim, o meu pai mora no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E nesse município há uma isenção em caráter pessoal para pessoas com mais que 70 anos de idade. A lei do município de Juiz de Fora determina o seguinte: a pessoa física contribuinte do IPTU que tenha mais de 70 anos de idade é isenta do pagamento do imposto, desde que seja um único proprietário. Na hipótese de haver mais que um proprietário, salvo se for o cônjuge, os outros continuarão respondendo pelo valor total da dívida e não apenas pelo saldo. Isso é o que está na lei municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais, com relação à isenção do IPTU para pessoas com mais de 70 anos de idade. Portanto, se são dois proprietários, um deles tem mais que 70 anos, o outro continuará pagando o valor total e não apenas o saldo. Será que esta lei municipal fere o nosso CTN? É óbvio que não. E por que não? Porque aparece a expressão no artigo 125, salvo disposição de lei em contrário. Olha só como é importante essa expressão utilizada no CTN e que pode induzir ao erro perfeitamente, você que não está atento para isso. Então, cuidado. A solidariedade, quando for dada uma isenção em caráter pessoal, os outros continuam respondendo pelo saldo, mas salvo disposição de lei em contrário, como fez o legislador em Minas, em Juiz de Fora. Então, nesse caso, não. Os outros continuarão respondendo pelo valor total da dívida. Perfeito, não há problema nenhum, em função da expressão salvo disposição de lei em contrário, prevista lá no artigo 125 do nosso Código Tributário Nacional. Legal? Muito bem. Mas agora o Vitor, de novo, vai botar lá no artigo 125, no seu inciso 3º. Olha lá. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. Inciso 3º. A interrupção da prescrição a favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Para que a gente possa entender perfeitamente esse inciso 3º, nós precisamos adiantar um pouquinho ao que vamos estudar lá no título crédito tributário, que é a prescrição. Voltando a imagem para mim, eu vou pedir para o Vitor colocar um quadro lá, por favor, Vitor, para que a gente possa desenhar. O que determina, lá, não precisa pegar agora, lá no CTN, o artigo 174, a ação para cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva, que é o lançamento. Então, por exemplo, é feito o lançamento, um auto de infração, a Fazenda Pública tem 5 anos para entrar com ação de execução contra o contribuinte, baseado na Lei 6.830, de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais. Se não fizer isso, está extinto o crédito tributário, portanto, não pode mais a Fazenda Pública executar. Ok? Isso é o que está no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Então, vamos lá. Então, o prazo prescricional, ele é de 5 anos. Ele é de 5 anos. Então, vamos lá. De novo aqui para reforçar esse detalhe. O prazo prescricional, ele é de 5 anos, contados da data do lançamento. Ou seja, tem que ser feito o lançamento pela Fazenda Pública em 5 anos contados do lançamento. Tem que ser feita a execução fiscal, entrar com a ação de execução fiscal, caso contrário, prescreve a ação e a Fazenda Pública não pode mais cobrar desse contribuinte. O artigo 125, inciso 3º, trata exatamente deste prazo prescricional. Então vamos lá. Vamos imaginar que... Vamos imaginar? Não. O prazo é de 5 anos. Maravilha. O prazo é de 5 anos. No entanto, em 5 anos ocorre, portanto, a prescrição. Ocorre a prescrição. Mas o artigo 174, parágrafo único, determina que a prescrição é interrompida pela citação, né, feita pelo início, na verdade, quando a Fazenda Pública manda a petição inicial ao juiz e o juiz dá o despacho mandando citar o devedor já no processo de execução fiscal, esse despacho do juiz interrompe a prescrição. Ao interromper a prescrição, novos 5 anos são contados para que aí já não vai mais ocorrer a prescrição aqui, a prescrição vai ocorrer aqui. Então, isso é o que determina o artigo 174, parágrafo único. Ora, minha gente, vamos imaginar o seguinte. Esta prescrição que ocorreria aqui favorece o contribuinte, porque se a Fazenda Pública deixasse prescrever, não poderia mais cobrar dele. E a interrupção pelo despacho do juiz ordenando a citação interrompe, dando um prazo maior para a Fazenda Pública executá-lo. Portanto, isso prejudica o sujeito passivo. O que o Código determina é que a interrupção da prescrição contra um dos obrigados, dando esse prazo maior para a Fazenda Pública executar, com o despacho do juiz mandando citar o devedor, prejudica aquele que foi citado e todos os demais. Então, não há necessidade da Fazenda Pública mandar citar todos os devedores, basta mandar citar um deles, está interrompida a prescrição contra ele e prejudicado todos os demais, de acordo com o artigo 125, inciso 3º do CTN. Voltando para mim, e a mesma coisa, nós vimos um caso em que a interrupção foi prejudicial ao sujeito passivo, dando um prazo maior para a Fazenda Pública cobrar. Agora vamos imaginar o seguinte, a Fazenda Pública, o contribuinte pagou indevidamente, ele tem direito a pedir a restituição. Também pode ocorrer a prescrição se ele não pleitear essa restituição dentro do prazo estabelecido. Nesse caso, a prescrição é contra o sujeito passivo. E a interrupção, dando-lhe um prazo maior, é a favor do sujeito passivo. Então, o que o artigo 125, terceiro, determina é que a interrupção contra um dos obrigados prejudica todos os demais. E a favor de um dos obrigados favorece todos os demais. Eu quero pedir para o Vitor para voltar, para a gente poder terminar, voltar lá para os nossos dispositivos, que eu ainda quero fazer um último comentário importante. Vamos lá. Além do artigo 125, nós já vimos essa questão da solidariedade e há uma jurisprudência importante.
A prescrição, quando interrompida em desfavor da pessoa jurídica, também atinge os responsáveis solidários, não se podendo falar que apenas quando citado o sócio é que se conta a prescrição. Essa é a posição do STJ, reforçando o artigo 125, inciso 3º. Então, citou a empresa, se os sócios são solidariamente obrigados, considera-se interrompida a prescrição contra eles também. Muito bem, estes são os efeitos da solidariedade. Até o próximo encontro.